Eu quero levantar alguns pontos importantes, porque os irmãos lembram que desde o capítulo 5, o apóstolo começou a falar acerca do ministério sacerdotal de Melquisedeque. E isso é uma questão extremamente importante. Embora pareça assim, um assunto um pouco estranho a princípio, sacerdócio de Melquisedeque, até porque os cristãos, na sua maioria, se você perguntar acerca disso, talvez eles tenham muito pouco a dizer. Muito provavelmente, quando se pergunta a um cristão se ele já ouviu falar acerca do ministério de Melquisedeque, talvez ele tenha alguma coisa a dizer acerca do dízimo. E por qual motivo? Ora, porque existe uma discussão em torno do dízimo. Uma discussão porque a maioria dos cristãos tomam o dízimo da lei do Antigo Testamento como sendo uma premissa do Novo Testamento. Ou seja, acredita-se, a maioria dos cristãos acreditam que a lei do dízimo deve permanecer e prevalecer como uma prática cristã no Novo Testamento. Entretanto, quando então alguém apresenta as bases bíblicas do Novo Testamento, para dizer que o tempo da lei passou, para dizer que a dispensação da lei não mais vigora, então eles ficam tentando buscar algum lugar na Bíblia que possa garantir que o dízimo tem que fazer parte do Novo Testamento. Aí é onde eles conseguem encontrar a história de Melquisedeque, que se encontra em Gênesis 14, que é um episódio que ocorreu antes da lei, porque a lei foi dada por Moisés e Abraão, então vem muito antes. Então, a partir desse link que eles fazem, dessa relação, muitos conhecem o nome Melquisedeque, ou que seja, o próprio ministério sacerdotal de Melquisedeque, vinculada a essa questão, que é uma questão completamente secundária em toda a Escritura, uma vez que quando o próprio escritor aos Hebreus vai explicar acerca deste evento em que Abraão paga o dízimo a Melquisedeque, ele vai usar essa situação apenas para demonstrar a superioridade de Melquisedeque, enquanto Cristo, sobre Arão, que era o antigo sacerdote, ou que era o chefe, do antigo sacerdócio do Antigo Testamento. Uma questão de superioridade. Isso ele vai dizer a partir do capítulo 7. Entretanto, o que envolve mesmo a questão desse sacerdócio de Melquisedeque diz respeito à salvação. A salvação do homem. Diz respeito ao projeto de Deus para a salvação do homem criado, e então, consequentemente, e lógico, do homem caído. Porque uma vez que Deus criou Adão, e o próprio nome Adão significa humanidade, uma vez que esse homem caiu, lá no próprio Éden, ou pelo menos conforme Moisés registra, ocorre que já tem uma promessa ali. É feita uma promessa, tão logo este Adão cai, que Deus haveria de prover um descendente da mulher para então trazer salvação para o homem. Então, a primeira vez que a Bíblia registra a ideia de salvação, que se encontra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já traz uma ideia de salvação para toda a humanidade, e não para um grupo pequeno e exclusivo de homens recortados e situados num dado tempo e num dado lugar. Eu sei que essa questão da salvação da humanidade, isso gera uma certa complexidade na cabeça de todos nós, Não é só na de vocês, não, é de todos nós. Isso porque nós vimos de uma cultura em que se pregou por anos a fio que somente um pequeno grupo de pessoas, isto é, aqueles que satisfizerem aquele outro requisito, que serão salvos. Mas o fato é que a Bíblia, desde Gênesis, a começar da primeira promessa de um Salvador, até o Apocalipse, no final, fala de um plano redentor
para toda a humanidade.